Atos, capítulo 3. Fica com a Bíblia aberta. Eu vou conjecturar em Atos 3. Parabéns aí pela iniciativa. Como diz o doutor Miles Monroe, todo ser humano nasceu para liderar uma área da vida. Todo ser humano. Não existe aquela história, líder é aquele que está diante de uma plateia, que comanda uma igreja, que comanda uma organização. Todo mundo foi chamado para liderar uma área da vida. A dona de casa, ela foi chamada para liderar uma área da vida. Eu estava lendo uma revista que uma universidade americana não quis chamar a esposa do Bush pai, o currículo dela. Ela não tem tanto curso, ela não foi uma mulher executiva. Aí os caras disseram, ela não é nada não. Esposa de um presidente americano, mãe de um presidente americano, mãe de um governador de um estado americano. Bem, ela não tem importância não. É o conceito da sociedade muitas vezes. Você foi chamado para liderar uma área da vida. E quanto melhor você se desenvolver e treinar, você vai desempenhar melhor essa função. Bíblia aberta em Atos 3, nós vamos conjecturar aqui. Versículo 1 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9. E Pedro e João subiam quem? Juntos. Separado não? Minha gente, aqui fala de unidade e comunhão. Uma das coisas mais tristes no meio da igreja evangélica é quando pastores se destacam e começam a construir um ministério maior. A primeira coisa que eles fazem é se isolarem. A primeira coisa que eles fazem é se isolarem, exatamente ao contrário de Jesus. Quando ele começou o ministério, tinha 12 para andar junto. Aqui Pedro e João subiam juntos. Com quem você constrói relacionamento, com quem você constrói comunhão? Você já me ouviu pregar que isso não é uma verdade teológica, é uma verdade sociológica, que o ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Isto só é possível através das relações sociais. Qualquer área que você quiser liderar, qualquer setor, você precisa construir relacionamentos. Provérbios 18, versículo 1 e o último, eles são diametralmente opostos. O versículo 1 de Provérbios 8 diz que aquele que se isola, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. E o último versículo diz que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque amigos mais chegados do que irmãos. Então não se isole, que com todo respeito da palavra, o isolado é um verdadeiro ignorante. O que constrói relacionamentos é uma pessoa pronta a aprender com o outro, a receber do outro, e nós precisamos da interação social para sermos alguma coisa. Diz o texto que eles subiam juntos ao templo. Subiam juntos ao templo indica compromisso com o lugar. Eu não levo na igreja que eu sou pastor um evangelista, ou seja lá quem for, que eu não saiba o compromisso dele com a igreja e com o pastor. Eu não levo paraquedista. Não levo. De onde que ele é? Quem é o pastor dele? Ele tem compromisso com que igreja? Ele tem compromisso com que ministério?
O cara anda pregando para lá e para cá, não toma ceia, não ouve pastor, não se submete a nada, não tem origem geográfica, posicional, canta aqui, canta ali, canta acolá, ninguém sabe quem é. E que é isso? Tem que ter compromisso. Qual é a igreja? Qual é o ministério? O cara mal cresce um pouquinho, já pensa que é dono do nariz. Eu fiquei 30 anos debaixo da autoridade do pastor e sendo mais conhecido que ele, com um programa em rede nacional de televisão, em rede internacional, e era o meu pastor. Qual é o problema? Eu tinha compromisso com aquela igreja. Você tem que ter origem, tem que ter um compromisso. Terceiro, eles subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, indica a dedicação. Como é que você quer se desenvolver se você não se dedica? Dedicação. Aquela era uma hora de oração. Nós temos que tomar muito cuidado com o ativismo religioso. Quanto maior for o seu papel em liderança no reino de Deus, você tem que estar muito cuidado, porque você pode transformar num ativismo religioso. Trabalha na escola dominical, trabalha na classe, trabalha no coral, trabalha no departamento, e daqui a pouco, Deus nada. Nós não estamos falando aqui de dor barra-bota não, minha gente. Nós estamos falando de Pedro e João. Aqui, ó. A dedicação deles de se relacionar com Deus, de reservar tempo para falar com Deus. O que adianta tanto ativismo em liderança se você não reserva tempo para a Bíblia, tempo para a oração, tempo para se dedicar a Deus? O que adianta? Aí você já sabe da história, que o versículo 2, varão coxo era trazido todos os dias por uma porta do templo formosa para pedir esmolas aos que entravam. Versículo 3, o qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. A verdade é que o olhar do aleijado é comum. Ele estava pedindo uma esmola, como ele sempre pede. Mas isso está entrando no templo. É um olhar comum. Um olhar normal. Aí olha só o que vai acontecer. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Oh, não é um olhar qualquer. Ele estava pedindo uma esmola, ele não estava nem olhando para Pedro. João, ele dá uma esmola aí, era normal. Pedro, olha para nós. Muda esse olhar. Olha com quem você está falando. Que exemplo de vida é o nosso? O que é que o mundo está vendo em nós? É mais um na sociedade? É mais um na rua? É mais um no prédio? É mais um na empresa? É mais um onde você trabalha? Ei, olha para o nosso estilo de vida. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:9: o que aprendestes, vistes, ouvistes, recebestes de mim, isto fazei. Mandou olhar para ele. E naquele célebre versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou dele. Ele não disse: sede imitadores de Cristo como eu também sou. Ele se coloca na primazia. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olha para Jesus, olha para Jesus. A liderança espiritual, em qualquer área, ela é exemplo. As pessoas querem ocupar funções de liderança, mas não querem ser exemplo. Não pode. Gente que quer falar de oração e não ora. Gente que quer falar de casamento e a vida é esculhambada. Gente que quer falar de criação de filhos e não sabe criar. Está pensando que a igreja é o quê? É teatro? É lugar para as pessoas representarem aquilo que não são? Quer estar à frente de um departamento? Quer dirigir um setor da igreja? Tá. E como é que é a tua vida? Isso aqui é muito importante. Agora escuta.
e olhou para eles, esperando, versículo 5, receber deles alguma coisa. Querido, ei, nós não temos alguma coisa para dar, nós temos a resposta, nós temos a direção, nós temos aquilo que o mundo precisa e que ninguém pode dar. Esperava alguma coisa, nós não temos alguma coisa para dar. Você não tem alguma coisa para dar. Você tem o essencial, o fundamental, aquilo que muda, aquilo que transforma. É o que você tem, eu tenho. Agora eu gosto disso aqui. Versículo 6. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho o que você quer. Eu não tenho nada para atender a sua demanda do momento. O que você quer, eu atendo a sua demanda do momento. Toma aqui uma esmola para comprar alguma coisa, para comer uma comida, e depois tem que ter outra esmola. Eu não tenho algo para o teu momento. Eu tenho algo definitivo que muda a tua história. O Evangelho, gente, não é paliativo. A pregação do Evangelho não é paliativa. Não é um remedinho para passar a dor de cabeça. Não é para trazer uma alegria emocional para a pessoa que está muito carregada. E uma outra coisa que eu aprendo aqui. A verdade é que Pedro e João, eles possuíam uma autoridade espiritual nessa área aqui de cura divina. De uma autoridade espiritual. Não significa que a sua autoridade espiritual seja cura divina. Mas você quer liderar sem ter uma autoridade para liderar? Você não vai liderar nada na igreja só porque você é capacitado, só porque você é inteligente, só porque você tem retórica. Tem que haver na tua vida alguma coisa espiritual que indique que você tem uma autoridade para atuar naquela área. É isso que muita gente está enganada. Se eu fosse o pastor, eu gosto desse negócio. Se eu fosse o pastor, isso aqui não ia ser assim não. Claro, ia ter acabado. Você está correto, estou contigo. É verdade. Se eu fosse o pastor, eu fazia assim. Graças a Deus que você não é. Porque se você fosse, esculhambava tudo, que você não tem autoridade para isso. Você não tem autoridade, rapaz, deixa de besteira. Você pode ter uma autoridade em uma área, mas o pastor é a autoridade máxima aqui na terra. Quem não gostar disso, muda de crença, meu filho. Vai para um outro reino que você quiser. No reino de Deus, a autoridade máxima que Deus colocou na igreja, a única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia, é a autoridade pastoral, é a maior. Você não pode ser autoridade em uma área se você não aprendeu a se submeter a uma autoridade maior. Não significa que você tenha que ter a mesma autoridade. Significa que você tem que ter uma autoridade espiritual para desempenhar uma função no reino de Deus. Porque senão era fácil. Deixa eu contar para vocês, nos 75 anos da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, eu estava lá, nos 75 anos, 25 anos atrás. Quem era governador do Pará era Jader Barbalho. Sabe falar alguma coisa? Se situaram? Essa figura? Jader Barbalho era o governador do estado do Pará. O governador estava na cerimônia, pastor de tudo que era lugar, igreja lotada. O Jader ia falar e depois ia vir o pregador. Meu irmão, quando esse cara pegou no microfone, ele começou a falar a história das Assembleias de Deus, a história dos missionários na América, começou a contar particularidades da história lá dos Estados Unidos. O cara com uma retórica violenta começou a descrever a viagem deles até chegar em Belém do Pará, e que dormiram em praça pública, e que comeram manga. Aí ele começou a falar da igreja, a Assembleia de Deus, que veio de uma história de ilustres desconhecidos da terra,
mas bem conhecidos de Deus. Meu irmão já estava dando cambalhota dentro da igreja já. O fogo caiu. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caraca. O fogo caiu, o governador, o cara deu um show sobre a história das Assembleias de Deus. Veio o pregador depois dele, fiquei com pena. Não arrumou nem com um cafezinho. Eu fiquei com pena do pregador. O Jader Barbalho fez o fogo cair na igreja e o pregador nem fósforo aceso. Então, se a igreja é retórica, se a igreja é apenas o teu talento, então eu chamo a pessoa que tiver mais talento para cantar aqui. Eu escolho a pessoa que tem mais talento na área educacional para ensinar e ensina aqui. A gente escolhe a pessoa que tem mais talento de retórica para falar aqui. Ei! Tem que ter revestimento de uma autoridade para você liderar uma área. E a autoridade é dada por ele. Aleluia. Agora, irmão, versículo 7 é muito interessante. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Escuta isso aqui, meu irmão. Pedro e João dizem, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse cara aqui nunca andou. Ele ia levantar, tomar um tom, quebrar uma perna e rebentar os beiços e os dentes. A emenda seria pior do que o soneto. Ia lá, os caras aí levantaram o paralítico e ele caiu. Sabe o que esse texto mostra? Atenção, participação e cuidado. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Me dá a mão. Vai cá. Vamos lá. Vamos. Vem. Levanta. Isso. Vem, eu estou te segurando. Vamos. Vai lá. Um passo. Vai. Isso. Mais. Outro. Vai. 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 Atenção, cuidado e participação. Meus amados irmãos, a liderança envolve isso. Você quer liderar para quê? Para ganhar aplauso? Você quer liderar para quê? Para receber elogio? Meu amigo, se envolva. Tem que ter atenção, tem que ter participação, tem que ter cuidado. Aqui, ó. Já é fantástico. Levanta e anda em nome de Jesus. Só aquele cara levantar já era um show. E daí? Não sabe andar? Nunca andou? Então tem que ensinar. Uma das coisas mais difíceis, gente, que custa um preço danado de caro, é ensinar. Ou coisa desgastante é essa tal de ensinar. Sabe por quê? Porque ela tem que ser repetitiva e cansa. Fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, fala seis, fala sete, fala 10 e fala 20. É por isso que Paulo diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. É segurança para vós. É pedagógica a repetição para o aprendizado. Mas isso dá trabalho. Exato, eu consigo. É tão bonito estar aqui na frente. Nesse momento, o momento de estar na frente. E para construir. E o depois? E o por trás? Atenção, participação, cuidado. Eu fui convidado, agora há poucos dias, para pregar numa festa de uma igreja, num ginásio coberto, 20 mil pessoas. Eu estava lá, preguei, e como eu faço em qualquer lugar onde eu prego, eu faço um apelo terrivelmente específico para quem não aceitou a Cristo
certo? E para quem está caído e afastado. Vieram umas 200 pessoas na frente. E não foi cômico, porque para mim foi trágico. Eles não tinham preparado ninguém. Não tinha ninguém preparado. Tinham 200 pessoas na frente e eles não estavam preparados para atender quem aceita Jesus. Meu irmão, foi um pandemônio. Que aí eu botei pressão. Vem cá, não tem gente aqui não? Chama lá, chama fulano. Eu fiquei olhando aquilo de Jesus, onde é que está a igreja? O peixe está dentro da rede e nós estamos jogando ele fora. Meu Deus. Não queremos ter cuidado, não queremos ter atenção. O peixe está dentro da rede. Aí ele está assim, fora, vai para o inferno, miserável. Vai embora. Não tinha ninguém preparado para o aconselhamento. Festa para encher barriga de crente. O pecador aceita Cristo e nem quem trouxe cuida. Nem quem trouxe a pessoa aqui cuida. Ué, você é um líder. Um líder para cuidar daquele que acaba de nascer na fé. Você é um líder. Uma das coisas, eu acho que uma das coisas que, permita-me a conjectura, uma das coisas que eu acho que mais deve chocar o coração de Deus é a falta de cuidado do povo dele com aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Estou nem aí, vai lá, meu irmão, porque se salve. A igreja fica dividida em grupos, certo? Ei, meu irmão, não tem mais vaga para você entrar aqui nesse grupo não, meu irmão. Não tem mais vaga não, já está todo tomado. Arruma um outro grupo aí. Está nem aí, a pessoa senta do lado, você está na igreja, está só no seu mundinho egocêntrico. Ou você é, boa noite, você é evangélico? A pessoa máscara, você sou uma igreja, tá bom, que prazer, tá bom, você é evangélico? Não, pô, que bom que você está aqui. Uma palavra, mas isso muito custoso. As pessoas querem as coisas que tenham mídia, ou letreiros, neon, meu nome, louvado seja eu, glórias a mim, eu sou. Deus chama pessoas para liderarem coisas que ninguém vai reconhecer, que ninguém vai ver, que ninguém vai saber, mas você tem que ter a convicção que Deus chamou para isso. Agora, querido, escuta esses textos aqui que eu vou ler. Aqui tem 3 coisas interessantíssimas. Versículo 10 em diante. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar? Versículo 16, para a gente andar rápido. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Esse texto tem 3 coisas. A primeira, o que estão dizendo que eu sou? Meu irmão, toma cuidado com esse negócio. É o cara, olha, se você sair desse departamento, naufraga. Olha, a igreja vai fechar por tua causa. Puxa. Olha, você saiu de férias, isso aqui foi um fracasso. Você não sabe como você faz falta aqui. Você não pode entender isto.
Aí o cara, é verdade. É verdade. Deus, mas eu também estou aqui, né? Também estou aqui. Ei, não fique empolgado com o que estão dizendo a teu respeito, não. Tem gente que se atrapalha todo na liderança por causa de elogio. Fica soberbo, metido a besta, pensa que é superior, pensa que é melhor e se prepara que vai se arrebentar. Aqui, ó, Pedro não levantou um paralítico, meu irmão. O cara desde nascença todo mundo conhecia. E o paralítico colou com Pedro e João e o povo atônito começou a olhar para eles e bem, por que vocês estão olhando assim para nós? Vocês estão pensando que eu fiz isso aqui com o meu próprio poder? Aí tem um outro dado. O que dizem que eu sou e o que eu sei que eu sou. Você tem que ter uma visão crítica, seja positiva ou negativa a teu respeito. Ah, você tem talento, isso é uma verdade. Você tem aptidões, é uma verdade. Mas tu é cheio de defeito como eu. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós tínhamos já ido embora há muito tempo. Então, eu sei que eu sou. Eu conheço minhas limitações. Eu conheço minhas fraquezas. Eu sei quem eu sou. Ei, faça uma análise crítica para você não ficar besta, nariz empinado, porque o que tu está dirigindo, o que tu está liderando, está dando certo. Primeiro, o que dizem que eu sou. Segundo, é o que eu sei que eu sou. E terceiro, eu sei quem é. Eu sei quem é aquele que está acima de tudo e de todos, cheio de poder e glória, e que eu dependo dele, eu dependo da sua ajuda, da sua direção, da sua graça, da sua misericórdia. Eu sei quem ele é. É o que Pedro e João estão fazendo aqui. Uma coisa é o que estão dizendo dele, outra coisa é o que eles sabem que eles são, e outra coisa é o que eles sabem quem é. Ó, quem fez isso aqui foi Jesus. Agora escute o que eu vou dizer para vocês. Do versículo 17 ao 26, que eu não vou ler, eles estão ensinando. Nesse trecho, eles vão falar de Moisés, vão falar de Samuel, vão falar de Abraão, eles vão falar da escatologia daquela época, contar de onde veio Jesus. Eles estão transmitindo o quê? Conhecimento. Meu irmão, meu querido, você já sabe, só tem uma coisa que destrói o povo de Deus, minha gente. Não tem poder econômico, poder político, o diabo. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento liberta da ignorância. Mateus 22:29 diz: errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Está errado, não tem conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não existe conhecimento completo acerca das coisas de Deus. O apóstolo Paulo detona em 1 Coríntios 13: em parte conhecemos e em parte profetizamos, vemos como por espelho, por enigma. Quer dizer, conhecemos muito pouco. E aí o próprio Paulo,